Salve, salve! A gente vai desenrolar nesse vídeo e eu espero que você fique até o final. Eu sempre explico no comecinho do vídeo o que a gente vai falar para você não perder seu tempo. A ideia aqui é desenrolar nesse vídeo o abuso familiar naturalizado, não é? Um assunto que soa muito estranho, não é? Porque o que a gente evoca enquanto abuso, o abuso sexual, são violências, são gestos bastante ostensivos, né? Mas eu quero aqui levantar outra lebre, tentar trazer para vocês essa contribuição de como o abuso ele vai sendo mascarado, ele vai sendo disfarçado e como é difícil perceber os abusos dentro de uma família, tá bom? Meu nome é Milson, sou psicólogo, psicanalista, acompanhante terapêutico. Já deixa o seu like aí para contribuir com nós, ou para outras pessoas alcançarem o vídeo. Bem, primeiro eu quero te convidar a ir além da ideia de abuso como um gesto bem violento, explícito, o abuso sexual, não é? Quando a coisa já ganha proporções trágicas, não é? Digamos assim, quando acontecem fenômenos graves, mais trágicos, fica mais perceptível e acessível a percepção do abuso. O que não quer dizer, evidentemente, que é menos sofrível, não é? Acontece, senhores, que o abuso dentro de sistemas familiares, ele costuma vir atrelado, misturado, confusionado com gestos de cuidado, com gestos de carinho, com determinadas chantagens e manipulações, não é? De forma que aquele que sofre com o abuso, ou seja, a vítima, não se dá conta ou fica muito confuso, porque a mesma pessoa que agride, que violenta, é também a que dá apoio e amor, não é? Não é por outra razão que é tão difícil para a vítima se perceber enquanto vítima, não é? É importante esclarecer aqui nesse vídeo que eu estou falando de abuso muito além do abuso sexual, muito além do abuso às crianças. Eu pretendo trazer aqui para vocês a ideia do abuso enquanto um fenômeno nas relações familiares, geralmente nos papéis hierárquicos, não é? Então a ideia de que pai e mãe pode tudo, por exemplo, e geralmente em situações em que há alguém vulnerável e há outras pessoas com algum tipo de poder sobre esse ser vulnerável. Essas definições, que são bem amplas para a gente poder pensar, elas podem dar notícias de um abuso entre adultos. Hoje em dia se fala muito das mães narcisistas e perversas, né? Curiosamente, não falam muito do nome, né? Do pai abusivo e perverso. Porque a gente sabe que em muitas famílias estruturadas, o homem, o pai, vai embora, ele abandona o filho, né? E ele colabora ativa ou passivamente para um enlouquecimento da mãe, né? Então, a velha história de a coisa cair no colo da mãe, né? Tem um outro complicador nessa história, bastante complicador, porque a gente traz à baila os fenômenos do inconsciente. Bom, quem é a figura que abusa do filho? Vamos pegar essa situação de um pai e um filho, de uma mãe e um filho, não é? Você vai ter aí verdadeiros psicopatas
você vai ter seres perversos, você vai ter sádicos, não é? De fato estaríamos falando de pessoas más, não é? Mas você também terá abusadores, chantagistas e manipuladores que têm pouca consciência do que fazem. Dizer isso na internet é perigosíssimo, não é? Porque para alguns a vida é preto no branco, né? Para alguns, principalmente, né, nessa fase de lacração, né, você dizer qualquer coisa como a inconsciência do abusador, você estaria passando pano, né? As pessoas querem destruir as outras, né? O mal na cabeça de alguns é uma coisa muito clara, mas não é verdade, não é verdade, não é? Então você pode ter sim um pai e uma mãe que negligencia e que abusa dos filhos, tendo pouca consciência desse gesto. Você pode ter pai e mãe que destroem a vida do filho sem enxergar o filho nascer. Você pode ter, senhores, pasmem, pais e mães que inventam as mais malucas justificativas para serem escrotos com os filhos, não é? E que inclusive falseiam memórias, criam narrativas para não ter que se haver com o papel de abusadores, não é? E aí pode ter, se você põe num espectro, né, da consciência para a inconsciência, cada caso é um caso, cada estrutura familiar é um. Bom, a psicanálise, o trabalho com o sujeito, evidente que acaba sendo um trabalho com a vítima, não é? Por um tempo, ele revela algo curioso, não é? Por vezes você escuta uma pessoa narrando uma história da infância e você vê claramente a destruição que esse sujeito passou e como a tudo aquilo que ele passou está ligado ao sofrimento hoje da vida adulta. Esse sujeito, porém, não faz essa ligação. E não é uma ligação racional. Não é? Há uma desconexão afetiva, há uma dissociação. Ou seja, esse sujeito não entende a relação entre o que ele sofreu na mãe de papai e mamãe loucos e perversos com, por exemplo, o sofrimento atual na vida amorosa. Nesse sentido, o abuso alienou o sujeito do próprio saber, do próprio processo inconsciente, compreende? E a gente sabe, e essa é uma descoberta maravilhosa da psicanálise, que as memórias não acessadas, as memórias traumáticas não acessadas, retornam no ato. E o que é retornar no ato? O sujeito vai reproduzir relações, vai procurar ambientes para reproduzir aquilo que ele não lembra. Portanto, o sujeito abusado sofre duplamente. Uma porque foi abusado, duas porque está reencenando o abuso sem saber que foi abusado. Vocês estão me acompanhando no raciocínio? É muito importante que você fique vivo aí do outro lado. Não esqueça de deixar o like, já faça o comentário com uma pergunta, com uma questão do que você está achando até aqui. Bom, então há um longo trabalho analítico, primeiro, para que esse sujeito consiga reconhecer, perceber, abreagir os afetos, trazer as emoções e responsabilizar quem deve ser responsabilizado pelas negligências e abusos que ele sofreu. Também é muito verdade e é muito sofrido quando esse sujeito percebe que, além dele ter sido vítima e de ter sido abusado, ele acaba reproduzindo aquilo nas relações com outras pessoas. Ou seja, ele, uma vez vítima, se tornou algoz. E há um terceiro elemento ainda complicado nessa dinâmica
de pensar o abuso é que o sujeito acaba reproduzindo essa cisígia, né? Abusar do abusador com a própria vida, com os próprios processos psíquicos e mentais. E isso, senhores, vai dar notícias do tamanho do estrago que é uma negligência e um abuso endereçado à criança, não é? A criança é um ser absolutamente sensível, aberto, não é? Com uma psique em formação, e essa psique em formação absorve os imprints e as marcas das primeiras relações com uma força brutal, não é? De maneira que é difícil depois refazer esses caminhos. Ou seja, é difícil se desligar de experiências traumáticas vividas na infância, não é? A psicanálise propõe isso pela fala. Daí o termo a cura pela fala. Há que se ter muito cuidado numa análise como essa, porque a gente sabe que o bebê não é uma tábula rasa, né? A gente sabe que o bebê, ele vem com alguma coisa, não é? Então, às vezes, você que me ouve, sofreu o diabo numa estrutura familiar abusiva e por razões várias não teve grandes estragos, o que é muito raro. Isso, às vezes, é mais negação. Porém, o teu irmão e a tua irmã, na mesma dinâmica familiar, se dilacerou. Fez uma esquizofrenia, uma psicose, um quadro histriônico, depressivo grave. Compreende? Então, há algo dessa dinâmica indivíduo-família que conversa com os gestos e as cenas abusivos. Vocês já entenderam, agora no final desse vídeo, que eu estou falando algo que é muito além ao abuso sexual, não é? A gente tem o abuso psicológico, a gente tem o abuso, o sequestro das coisas boas da criança, porque a mamãe não tolerou esse tipo de experiência, compreende? Então, a dimensão do abuso é sempre algo muito mais complicado e sensível e sutil do que a gente consegue pensar. Gostou desse vídeo? Conversou com alguma coisa que você está vivendo? Te ajudou a pensar? Me conta aí qual foi a novidade ou qual foi o afeto desse vídeo para você. Valeu, até o próximo.